Sou o Luciano Lourenço, atuo aqui no time de Windows na Microsoft Brasil. Olá, sou o João Janeiro, atuo no time de Windows da Microsoft Brasil. Falaremos agora sobre provisionamento de Windows. Para entender o que a gente está falando de provisionamento de Windows, a primeira coisa que a gente vem na cabeça, e que talvez venha na cabeça também de você, IT Pro, poxa vida, vou ter que pensar, implementar novamente todas essas soluções. Isso é caro, demanda tempo, como que vai ficar toda a minha infraestrutura, como que vai ficar a minha rede, vou ter que pensar em compatibilidade. Tem que ter algum caminho mais fácil, né, João? E esse caminho mais fácil, esse provisionamento, nada mais é do que a gente pensar de uma forma em como tratar um provisionamento em tempo de execução e resgate, onde a gente consiga configurar os computadores pensando em reimaging, pensando em reconfigurações, trabalhando de uma forma a qual a gente consiga adotar a solução tanto para a versão mobile quanto para a versão desktop, reduzindo os requerimentos de rede, simplificando a vida dos nossos colaboradores e trazendo de uma forma a qual a gente consiga trazer soluções compatíveis e existentes com o mercado. E isso me faz pensar, como que a gente pode provisionar, João? Bem, a gente tem um cenário muito comum atualmente, que é quando o usuário traz o próprio dispositivo para a empresa, para trabalhar, para executar alguma atividade, e a empresa pretende incorporar esse dispositivo na organização. Então está aí uma ótima oportunidade de provisionar. Por exemplo, se ela trouxe um desktop que está rodando lá um Windows 10 Professional, e aí eu preciso assegurar que as políticas sejam implementadas, que essa máquina esteja em conformidade, eu consigo gerar um pacote de provisionamento, mudar a edição desse sistema operacional, transformar essa máquina em Enterprise, e aí sim, fazer com que ela ingresse no meu domínio, eu aplique essas políticas de domínio e consiga gerenciar essa máquina do usuário como se fosse uma máquina dentro da minha própria organização. Eu posso gerenciar também o enrollment desse dispositivo, a inscrição desse dispositivo via MDM, seja num domínio próprio, num domínio on-premises no local, ou seja, num domínio que está no Active Directory. Se eu tenho uma força de vendas, por exemplo, o usuário não está dentro da minha corporação, vai usar um dispositivo próprio, eu consigo provisionar esse dispositivo e consigo gerenciar esse dispositivo como se fosse o mesmo dispositivo que está dentro da minha organização. E com isso garantir aí questões de conformidade e segurança, aplicando todas as políticas e gerenciando esse dispositivo do usuário. Peraí, então você está me dizendo que eu posso vir como usuário, compro meu computador, meu laptop num varejista, e a TI vai conseguir provisionar esse computador, transformar ele num computador empresarial? Exatamente isso. Exatamente isso. Através do pacote de provisionamento, você transforma essa máquina em uma máquina empresarial. E como que isso funciona? Bom, funciona na verdade criando um segmento de pacotes, utilizando o próprio Windows Imaging Configuration Designer, o mesmo que você usa lá no MDT, usa no Windows ADK para gerar aquela imagem para fazer deployment via MDT, você pode gerar um projeto de provisionamento, um pacote de provisionamento, onde você vai dizer quais configurações, quais perfis você quer que estejam nesse pacote, quais arquivos. Quando eu digo perfis, podem ser perfis, por exemplo, de acesso ao Wi-Fi ou outras credenciais de rede, demais arquivos e também binários que você pode atrelar a esse pacote de provisionamento e distribuir para o seu usuário, para essa máquina. Então você vai estar aplicando esse pacote você vai poder disponibilizar por celular, por um arquivo, que é o arquivo PPKG, que você vai gerar através do Image Configuration, pelo System Center, utilizando a versão 15.11 do System Center Configuration Manager 2012 R2, replicando isso para o dispositivo, embarcando essa necessidade por imagem, sendo ela como for, e isso vai trazer todas essas formas de configuração, e eu vou conseguir provisionar qualquer tipo de pacote? Exatamente, você consegue provisionar basicamente o que a gente está vendo aqui nesse slide agora. Desde uma configuração da instalação inicial, aquela experiência inicial do usuário em instalar uma máquina, em receber as boas-vindas da instalação de um device, um dispositivo novo, questões de certificados que você emprega hoje dentro da sua rede, você consegue replicar esses certificados via esse pacote para esse usuário também, perfis de conectividade, políticas corporativas, configurações de browser, que é muito importante também, você assegurar
que o browser que o usuário vai utilizar nesse contexto que a gente citou dele trazer uma máquina esteja em conformidade com as políticas de acesso dos browsers dentro da corporação. Então, desde personalização de menu iniciar, personalização de desktop, até mesmo transformar essa máquina, se for o caso, em uma máquina quiosque, para você utilizar ela com acesso atribuído, executar exatamente uma única função dentro da corporação. Como que é isso por dentro? Como é que a gente poderia explicar isso para as pessoas, para os IT Pros que estamos ouvindo? Legal. Basicamente, por dentro, a gente tem esses elementos que mostram como vai funcionar isso. Eu tenho ali os meus serviços e o servidor que vai prover esse, como vai fazer a funcionalidade desse pacote, né? Como ele vai integrar esse pacote. E aí, quando eu gero um pacote de provisionamento, ele passa por esse motor de provisionamento, né? E embaixo dele a gente tem uma camada que configura os dispositivos comuns e prepara tanto o cliente MDM para isso, quanto um cliente AS, né? Um cliente AS aí no caso é uma Exchange Active Server, para já deixar aquelas contas, cliente de e-mail, tudo funcionando também. Você consegue provisionar já um dispositivo de usuário trazido para dentro da corporação com as credenciais, com usuários e acesso às contas de e-mail dele corporativas, e tudo isso através desse modelo que a gente está mostrando aqui agora. Você faz ali através do Configuration Manager uma ponte de instrumentation, né, Windows Management Instrumentation, que vai gerenciar toda a instrumentação e gerenciamento disso, vai arquitetar, orquestrar como esse pacote vai ser liberado e implementado, e aí os provedores vão trazer isso à tona para o cliente, no caso o dispositivo cliente que está recebendo esse pacote. Entendi. Interessante o ponto que quais seriam os casos típicos de uso, né? A gente citou que a gente separou alguns casos típicos e temos, por exemplo, como configurar um dispositivo novo ou um dispositivo para um novo usuário. Então a gente está dizendo que a gente pode atualizar a edição. Isso é muito interessante para você agora, que está num projeto de atualização para o Windows 10 Professional, aproveitando esse período de gratuidade, e posterior você venha a entender, venha colocar, implantar alguma das funcionalidades do Windows Enterprise, João, e o Windows Enterprise trazendo inúmeras novidades focadas para o Windows 10, você possa migrar agora esses projetos para 10 Professional, fazendo esse provisioning, fazendo esse provisionamento, modificar atualização de usuário, da edição do computador, perfil de usuário, nome de computador, perfil de rede, esse perfil de rede trabalhando junto com o Intune, a qual você possa implementar um certificado para que ele consiga acessar apenas baseado nesse certificado a sua rede sem fio, isso estendendo-se ao Intune através do seu dispositivo móvel, seu celular, seu smartphone, e isso pode ser replicado através de um pendrive ou através de um arquivo PPKG, caso o usuário esteja remoto. Um outro tipo de exemplo é quando a gente vai transformar em terminal, né, João? Exatamente, é o que eu tinha citado do modo de acesso atribuído, né, o mais conhecido como modo quiosque. Você provisiona um equipamento, provisiona um dispositivo para que ele execute uma única tarefa, por exemplo, um terminal que vai imprimir passagens, que vai receber pagamentos e que fique o tempo todo executando uma única aplicação e também tem resiliência, por exemplo, em caso de reinício ou algum problema, essa máquina se restaure sozinha, se inicialize novamente e retorne a aplicação que está sendo executada ali. Um tablet, por exemplo, para o seu time de vendas, de atendimento ao cliente, de atendimento à mesa, você possa configurar esse dispositivo e replicar isso transformando o dispositivo como um terminal. Exatamente. E aí a gente tem aquele modelo um pouco mais tradicional que eu comecei citando aqui, o que já é uma realidade do próprio usuário trazer o dispositivo para dentro da corporação e você incorporar esse dispositivo do usuário, né, você acaba até eliminando custos porque o próprio usuário está trazendo um dispositivo, ou até mesmo você oferece um dispositivo que o usuário leve para casa, mas consegue provisionar esse dispositivo independente da sua origem e trazer para eles os certificados da companhia, as questões de perfis de Wi-Fi e VPN para que ele consiga trabalhar remotamente e aplicações de linhas de negócio. Então, o único pacote pode provisionar esse dispositivo, seja do usuário, ou seja, uma propriedade da corporação que você está entregando para que esse usuário esteja sim em conformidade. E aí, como o Lu citou, você pode, através de um anexo de e-mail, apontar para uma URL interna ou externa publicada em um servidor, a execução desse pacote de provisionamento. E por último, pensando em cenários as quais você possa trabalhar com IoT, que você possa trabalhar em gerenciamento de dispositivos, anyway, tanto faz o tipo de dispositivo ou a forma como você venha a trabalhá-lo, a registrá-lo. Digo, máquinas como, por exemplo, pontos de vendas previamente citados,
mas vending machines, dispositivos robotizados, dispositivos das quais você precisa implementar um controle, um acesso de políticas diferenciadas, e essas políticas diferenciadas você replicando por provisionamento, as quais você, mesmo gerenciando-as, habilitando determinadas funções e permitindo esses acessos atribuídos. Bem, um pouco do que foi o provisioning para os seus ambientes, para os seus desktops, para os seus usuários, foi citado aqui agora. Continue suas capacitações, continue seu conhecimento. Eu sou o Lúcio Lourenço, atuo no time de Windows aqui na Microsoft Brasil. Obrigado. Eu sou o João Janeiro, atuo no time de Windows aqui na Microsoft. Até mais.